Estamos. Beleza, já estamos gravando. Então vamos lá. Bom, mais uma vez, bom dia a todos. Para quem não me conhece, né, a primeira vez como meu aluno, meu nome é Leonardo Peixoto, pode falar Léo, né? É um grande prazer estar aqui com vocês nesse curso de estatística experimental no software R. Hoje é o início oficial, né? Nós tivemos uma aula extra ontem, apenas para aqueles que nunca trabalharam no R, né? Mas vamos dizer, o oficial mesmo é hoje e nós vamos dar início aqui ao curso. Né? Até eu vi lá no grupo algumas pessoas preocupadas, mas o curso não começa amanhã? É, realmente, o curso começa hoje, mas como sugestão que eu tive do curso de janeiro, eu dei uma aula extra, né, sobre R antes da gente iniciar o curso para dar uma nivelada na turma. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre essa aula, tá? Bom, primeiro eu quero me apresentar para vocês, né? Então eu sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sou mestre e doutor em genética e melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa. Durante o meu doutorado, tive a oportunidade de ir duas vezes para os Estados Unidos, para a Iowa State University, desenvolver parte da minha tese lá. Em 2017, eu entrei na antiga Monsanto, né? Quem é da área agrícola com certeza vai lembrar da empresa, né? A maior empresa do mundo na área de sementes, além do Roundup, que é um produto muito conhecido mundialmente também. Aí a Monsanto foi comprada pela Bayer, né? E em 2020 eu pedi demissão, resolvi sair. Eu morava em Paulo, né, na época, não, por causa da pandemia não estava muito interessado em continuar em São Paulo, não consegui um alinhamento com meu chefe e resolvi sair. E agora voltei novamente, no janeiro, né, desse ano, retornei para a Bayer, numa outra área, né, numa outra parte da empresa, mas então estou e sou novamente Bayer. Né? Durante todos esses anos, desde o final da graduação, em 2011, 2010, eu já trabalhava com análise, já trabalho com análise de dados, principalmente usando software R. Utilizo alguns outros, o software RB, o Genes, já utilizei Selegen, mas o R é majoritariamente o que eu trabalho. Né? E dentro da empresa, da Bayer também, né? Tudo que eu trabalho, 90% em R, uns 10% em Python. Né? E hoje, dentro da empresa, eu trabalho dentro da organização de melhoramento da empresa. Então, né, a empresa é dividida em várias organizações que a gente chama. Uma delas é o melhoramento. Né? E eu sou responsável por a adição de análises, né, de dados, de novas análises dentro do programa de melhoramento para, né, melhorar a performance, melhorar a seleção, etc. Então, todos os anos aí da minha carreira foram e são dedicados aí à parte de análise de dados. Né? E por isso, desde 2017, eu tenho a empresa Analyse, na época ainda chamava Experimental Analytics Corporation, hoje temos o nome de Analyse. Temos uma facilitada aí no nome, né, da empresa. Acho que foi ano passado ou ano atrasado que nós fizemos a modificação. E aí nós temos vários cursos, né? Alguns de vocês já devem estar comigo aqui há mais tempo, né? Que já fez outros cursos e está vindo para esse agora. Alguns é a primeira vez, né? O primeiro contato. E sejam todos, né? Muito bem-vindos. Aqueles que já são alunos, sejam bem-vindos a esse curso. Aqueles que é o primeiro contato, sejam muito bem-vindos aqui também. Bom, como que o curso funciona, né? O curso online, ele tem algumas
principalmente um detalhe, né, que é muito importante para a gente conseguir que o curso funcione bacana, né? É a questão do áudio, tá, pessoal? Então eu peço a todos vocês que deixem o áudio desligado, tá? A não ser na hora de fazer perguntas, aí tudo bem, ligue o áudio. Fora isso, deixem o áudio desligado, porque atrapalha muito tanto a mim quanto aos colegas. Então é a mesma questão da aula ao vivo, né? Da aula ali na sala de aula. Se tem aluno fazendo bagunça, é claro que vai atrapalhar o professor e os demais alunos. Aqui é a mesma coisa, só que às vezes até pior, porque aqui tem muito barulho externo, né? A maioria aqui está em casa, então é televisão, é cachorro, às vezes é criança, e aí atrapalha muito, tá, pessoal? Então deixem o áudio desligado, ok? Tem aí no Microsoft Teams, vai ter um microfonezinho, é só vocês clicarem nele e manter ele desativado. Tá bom? Isso é muito importante, até para não ter que ficar parando o curso, falando, olha, gente, o áudio está ligado, desliga por favor, isso acaba ficando meio chato, né? Então eu peço aí ajuda, a colaboração de vocês e, e até os colegas mesmo podem ajudar, tá? Se tiver alguém com áudio ligado e estiver atrapalhando, vocês também podem ficar à vontade para ajudar, tá bom? E no momento tem alguém com áudio ligado, tá? Tem alguém que tá com áudio ligado aí, tá? É, bom, vamos lá. Em relação ao curso, primeiro, eu vou trazer aqui de duas formas, tá? Primeiro, para quem nunca trabalhou no R e teve algumas pessoas, na verdade, bastante gente fez inscrição ontem, até depois da nossa aula. Então, dentro da plataforma, pessoal, lá da Hotmart, deixa eu compartilhar minha tela aqui para mostrar para vocês. Então, para aqueles que não trabalham no R, quem trabalha não tem que se preocupar. Dentro da plataforma, tá? Estatística experimental no R, aqui mesmo. Vamos lá. Depois eu respondo as perguntas de vocês aqui. Aqui tem uma aula extra. Aula extra de introdução ao software R. É a aula que eu ministrei ontem com vocês. Aqui você vai aprender a instalar o software. Tá? A única coisa que a gente conseguiu fazer ontem foi a instalação do software. O objetivo era fazer mais coisas, mas a gente não conseguiu avançar. A gente só fez a instalação. Então, se você já tem o software instalado, não precisa nem assistir. É perca de tempo. Tá bom? Hoje, como eu falei com o pessoal, que eu precisaria ensinar mais algumas coisas para eles antes da aula de amanhã. Que a aula de hoje é teórica, né, gente? É a estatística descritiva teórica. Amanhã a gente vai usar o R, a parte prática. Então, após essa aula aqui, a gente vai continuar, tá no mesmo link. Após essa aula, eu vou dar continuidade ao assunto de ontem, tá? Com aqueles alunos que nunca trabalharam no R. Então, se você nunca trabalhou no R, depois que a gente terminar o assunto da aula de hoje, né, de estatística descritiva, continue, se você tiver disponibilidade, claro, para a gente dar continuidade na parte básica do R, tá? Léo, eu não tenho nem o R instalado, então você vai ter que assistir essa aula aqui primeiro para depois assistir a parte de hoje. O que eu recomendo, gente, é que vocês consigam fazer isso hoje, até a gente iniciar a aula de amanhã. Durante a aula, não dá para a gente fazer instalação, não dá para ficar resolvendo alguns pequenos probleminhas ali, tá? Então, vamos tentar resolver tudo hoje. Tendo dúvida, coloca lá no grupo do WhatsApp, tá? Ou manda aqui na plataforma também. Aqui na plataforma, infelizmente, a Hotmart não permite que vocês mandem foto, né? Ah, deu esse erro na minha tela. Você não consegue mandar um print da tela. Então, por isso que tem o grupo do WhatsApp, porque lá dá para você mandar um print. Olha, pessoal, deu esse erro na minha tela. E o legal do grupo é que não é só eu ajudando. Tem mais pessoas aí que sabem muito sobre R também dentro do grupo ali, né? Que podem ajudar tranquilamente. Tá bom? Então, essa é uma recomendação que eu trago para vocês antes da aula de amanhã, tá? Léo, se eu não conseguir instalar, eu não posso assistir a aula de amanhã? Claro que pode. Você pode e deve, né? Você vai assistindo, vai acompanhando o que eu fizer
e depois você assiste novamente para fazer no seu computador. Não tem problema nenhum, tá bom? Léo, Oi, bom dia, Camila aqui. bom dia. É, eu tô com uma dúvida em relação ao cronograma. As aulas ao vivo vão ser todos os dias, segunda a sexta, às 8 horas? Não, é de terça a quinta. Terça, Ah, quarta e quinta, terça, às quarta 8 e quinta. horas. Aham, Perfeito, obrigada. isso. Tá, a programação tá aqui, tá, gente? Se vocês entrarem, aqui dentro vai estar a programação, tá? Dentro da Hotmart tem aqui os dias e qual é o assunto da aula do dia, tá? Mas aula terça, quarta e quinta, 8 horas, mais ou menos de 8 às 9, tá? Nós vamos tentar não passar muito das 9, com conteúdo. Depois a parte de perguntas pode ser que passe, mas o conteúdo vamos tentar fazer de 8 às 9, porque muitos de vocês se programaram para esse horário de 8 às 9, às vezes tem outro compromisso, tá? Então, vamos seguir dessa forma. Alguém ficou com dúvida com o que eu falei até agora? Léo, aqui é Silvia, não é dúvida, mas eu escrevi no grupo já, eu tô sem acesso ao curso na plataforma. Não aparece para Ah, mim a tá. compra. Tá. Você pode tirar uma dúvida. Você está acessando do e-mail que você fez a compra, né? Porque às vezes a pessoa Ah, tem dois entendi, e-mails e entendi. tenta acessar de um outro e-mail, tá? Tá. Não, é Só que eu toma tentar, cuidado fui para não estar. tentar entrar com o e-mail que eu fiz a compra, mas não, deu duplicado. Eu vou tentar resolver isso. Obrigada. Tá, depois eu posso até resolver aqui. Deixa eu ver. Qual que é você? A primeira, Silvia Ardegan. Fernanda? Isso. Você deve receber um e-mail aí com o link novamente para você acessar. Beleza. Bom, agora, pessoal, em relação à aula de estatística descritiva, né? Vamos dar início aí ao curso. E aí, como que a gente vai trabalhar, pessoal? Eu vou explicar todo o conteúdo do curso, tá? E as perguntas serão feitas no final, tá? Eu não vou parar a aula para responder perguntas. Isso foi uma sugestão também de inúmeros alunos no curso anterior, porque o que acontece? Tem duas situações, né? Uma que tem perguntas que são bem específicas. Ah, no meu trabalho, como que eu uso isso? E aí eu tenho que responder aquela pessoa, a gente acaba parando a aula, né, e desfocando um pouco do assunto central, tá? Não é claro que eu vou responder essas perguntas, mas lá no final. E a outra é a questão do tempo mesmo. Se eu começo a responder as perguntas juntos, normalmente a aula passa das 9. E como eu disse, muita gente tem compromisso às 9, aí a pessoa não consegue assistir o conteúdo por causa de perguntas que foram feitas. Então, isso foi, né, como eu disse, uma sugestão de vários alunos que fizeram o curso de janeiro. E aí nós vamos adotar nesse daqui. Então, eu vou explicar o conteúdo. Vocês podem deixar as perguntas no chat ou ir anotando aí para depois fazerem. Após eu terminar a explicação, a gente vem com todas as perguntas, tá bom? Porque assim todo mundo consegue assistir o conteúdo. Depois, quem quiser ficar para as perguntas, fica. E quem não quiser, pode sair, né? Sem problema nenhum. E até para quem vai assistir gravado depois é melhor, porque aí a pessoa sabe, olha, assisti até aqui o conteúdo, se eu quiser assistir a pergunta eu assisto, se eu não quiser, já fecho a aula e ponto final. Tá bom? Agora podem fazer perguntas. Ficou dúvida para a gente começar o assunto? Ô, Léo, Oi. o link para as aulas vai ser o mesmo ou vai ser gerado sempre em novos links? Boa. É o mesmo link, tá, gente? Só a aula de ontem, que era uma aula extra, e a gente gerou um link diferente. O link é esse que está aqui na plataforma também, ó. Link para acessar a aula do curso. Então, podem sempre clicar nesse link,
que é o mesmo link que está no e-mail, né? No e-mail também tem o link. Na plataforma, não, no grupo eu coloquei agora de manhã também, tá? Então vai ser sempre aquele link ali. Eu não vou modificar ele não. No curso anterior a gente até modificou, mas deu muita confusão. Então vamos deixar o mesmo link para todas as aulas. Bom, vou aumentar aqui a minha tela para a gente dar início, então, ao nosso curso, pessoal. Pronto. Vamos lá, então. Bom, hoje nós vamos iniciar, então, o nosso estudo, né, de estatística experimental, falando de uma estatística que deve ser muito utilizada, ou pelo menos deveria ser muito utilizada para quem trabalha com experimentação, mas que muitas das vezes ela é negligenciada, né? Não se vê uma importância tão grande nela e, na verdade, ela tem, né, uma importância muito grande. O que eu vejo muito acontecer, né? Às vezes o estudante, isso mais para estudante, talvez pesquisador e quem já é professor aí não tem tanto esse problema. Mas às vezes o estudante, né, de doutorado ou de mestrado, vamos dar o exemplo de doutorado, né? Ele fica ali 3 anos trabalhando com experimentação, né? Montando ali o experimento dele, primeiro, segundo e terceiro ano de, de doutorado, né? E aí chega no último ano, às vezes, para rodar a análise. E ele ficou 3 anos montando experimentação e no último ano ele tem que rodar a análise, tem que qualificar, tem que escrever artigo, tem que defender, né? Escrever a tese. E acaba que ele disponibiliza um tempo para fazer as análises daqueles experimentos muito pequena. Às vezes ele quer fazer a análise com 10 dias, né? Já está com todas as análises prontas. E para fazer isso muito rápido, às vezes algumas etapas são queimadas nesse meio de caminho, né? A pessoa pega os dados e roda a análise. Roda uma análise de variância, roda um teste de comparação de médias, mas não se gasta tempo olhando aqueles dados, verificando se aqueles dados fazem sentido, né? Para ter certeza que realmente o que foi coletado de informação é válido. Porque nem toda informação que a gente coleta no experimento é boa. Tem informações que não são, por N motivos, né? A maioria dos experimentos estão sujeitos, né, a sofrer com problemas ambientais. E quando eu digo problemas ambientais, é qualquer natureza. Mesmo quem está, eu estou no laboratório, não tem problema ambiental. Talvez deu um pico de energia e deu alguma queda no aparelho e você perdeu amostras, tá? Então, quando eu falo problema ambiental, é qualquer tipo de problema, tá? Problema externo, que você não controla, né? E que pode fazer com que alguns dos seus dados não tenham qualidade. Para vocês terem uma noção, né? Por exemplo, agora nós estamos colhendo experimentos de soja, né? E esse ano nós tivemos um problema de sementes, né? Problema na germinação das sementes. Então, em torno de 5% das nossas parcelas estão sendo descartadas, porque não tem qualidade experimental. E quando você pega os seus dados, nem olha para eles e já roda uma análise definitiva, um teste de comparação de média, uma análise de regressão, qualquer outra, né? Quem vai mais avançado aí na análise multivariada. Quando você faz isso, você perde a oportunidade de tirar do seu arquivo de dados valores ou parcelas, né, que não deveriam existir, que não deveriam estar ali, que devem ser deletadas, porque não tem qualidade suficiente, por
como eu disse, N motivos. Tá? E aí, você pode ter nas análises resultados que talvez não condizem com a realidade do seu experimento. Porque, né, você não chegou a olhar esses detalhes, não chegou a fazer algumas deleções que deveriam ser feitas, e isso pode ter um impacto muito grande. Tem casos que não tem impacto praticamente nenhum, e tem casos que acaba tendo um grande impacto. Tá? Então, o que eu trago já aqui no início do curso, gente, é que uma vez que os dados são coletados, eles não podem ir para análises mais complexas diretamente. Você precisa. A gente fala muito namorar os dados, né? Você precisa namorar, você precisa olhar esses dados. Precisa checar, faz sentido? Está fazendo sentido essa informação? Não está? E esse valor aqui, ele ficou tão estranho, vamos tentar descobrir por quê? Gente, às vezes tem erro de planilha, né? A pessoa vai digitar o valor, digita errado. Isso não pode ir para análise, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E aí, a estatística descritiva nos ajuda muito nessa parte. Dificilmente, é claro que tem áreas que utilizam, mas não é tão comum colocar as estatísticas descritivas dentro do artigo. Às vezes coloca a média, a média às vezes tem, né? Mas não é tão comum a gente ficar lá montando tabela de mínimo, máximo, média, desvio padrão, mediana. Não é tão comum. Mas é importante que você faça para aquelas análises que realmente estarão lá na sua apresentação, no seu artigo, na sua tese, façam sentido. Né? A gente ouve muito, né, a questão, todo resultado é resultado. Na minha concepção, em partes. Porque todo resultado é resultado desde que toda a parte de experimentação e análise de dados foi bem feita. Eu não posso considerar como resultado se a pessoa montou um experimento não seguindo as premissas ali da experimentação. E a gente vai falar muito disso mais para frente. Eu não posso considerar como resultado se os dados da pessoa tinham vários outliers e ela simplesmente manteve aquilo nas análises. Então, na minha concepção, é claro, essa questão de resultado ser resultado é verdade se todas as etapas anteriores foram bem feitas. Aí, beleza. Não deu significância entre os tratamentos. Beleza, é isso mesmo. Deu significância, mas deu o contrário do que eu imaginava. Beleza, se foi tudo bem feito, tudo bem. Agora, se não foi, aí precisamos verificar. E uma das formas é através da estatística descritiva. Provavelmente a maioria de vocês aqui já conhecem essas estatísticas, mas acredito que poucos de vocês usam ela na prática. Então, nós vamos aqui vê-las, né? Hoje, como que se calcula cada uma delas. Amanhã, como que a gente faz isso no R, para que vocês possam passar a utilizá-las dentro dos seus trabalhos com o intuito de melhorar cada vez mais a qualidade da pesquisa de vocês. Então, a estatística descritiva, né, ela tem que ser, ou pelo menos deveria ser, a etapa inicial das análises de dados. Tá? Porque a gente precisa ter certeza que aqueles valores são verdadeiros, que aqueles valores são confiáveis. Tá? E para isso nós temos duas medidas, né, principais. As medidas de posição, ou medidas de tendência central, e as medidas de dispersão. Tá? E aí nós vamos ver aqui um pouquinho de cada uma delas. Então, a principal medida de posição que nós temos é a média. Né? Muito utilizado aí por praticamente todo mundo. Né? A
A gente utiliza a média o tempo todo, né? Nem dentro da experimentação, né? A média, a gente está calculando média aí, a nossa vida a gente calcula média assim, o tempo todo. A média, pessoal, dentro da experimentação, né, ela tem uma importância bem relevante. Por quê? Porque ela vai nos dizer o potencial daquele nosso tratamento, né? Muitas das vezes nós estamos trabalhando ali com um tratamento e eu quero saber se ele realmente é bom, se ele não é, se ele é mediano. E a média já nos dá uma informação interessante sobre aquele tratamento, né? Então vamos supor que nós estamos trabalhando, né, fazendo ali um estudo, né, de altura de humanos, né? A altura em humanos. E aí, a gente está fazendo esse estudo em vários tipos de população, e uma das nossas populações é jogadores de basquete, né? Então, você calcula a média de altura de jogadores de basquete, ela deve ficar ali em torno de 1,90 m, 2 metros, né? Talvez até próximo de 2 metros mesmo. Então, se você faz a média, você já tem ideia do que está acontecendo dentro daquele tratamento, daquela população específica que você trabalha. Olha, aqui eu sei que a altura é 2 metros. E aí, é claro que a média por si só, às vezes, não é tão interessante, né? O que é interessante, e nós vamos ver em outras aulas, né, é quando a gente pega essa média e compara com outros grupos, né? Então, eu tenho a média daquele tratamento e vou comparar com a média de um outro tratamento. Mas quando você já é um pesquisador que trabalha há muito tempo, né, já é mais experiente, a média te ajuda muito. Por quê? Às vezes você monta aquele tipo de experimento já tem vários anos dentro da sua carreira. E aí você está acostumado com aquela média em torno de 80. Uma média qualquer em torno de 80. E nesse experimento específico você teve uma média de 120. Opa, aí você já liga o sinal de alerta. Uai, mas eu monto esse tipo de experimento tem anos e eu nunca consegui uma média tão alta. Por que que isso aconteceu? Entende? Então ela começa a te trazer perguntas. Se está tudo dentro do que você está acostumado, beleza. Se não está, se está muito abaixo ou muito acima, você vai começar a investigar melhor o que está acontecendo ali naquele seu tratamento. Ou naquele seu experimento, às vezes a gente calcula a média do experimento como um todo, né? Você vai querer saber, olha, por que isso está acontecendo, né? Então isso é muito importante. Olhar a média, fazer a média de cada momento, né? Para você saber, ter uma ideia do que está acontecendo, né? E a média é muito fácil de ser calculada, né, gente? A média, ela é o somatório, né, de todas as nossas observações dividido pelo número de observações, tá? Então, tem até um exemplo aqui, ó, que a gente vai utilizar na aula de hoje. Então, durante o ano de 2023, foi coletadas informações, né, de temperatura e umidade, ok? Então, nós temos aqui, durante o ano, todos os cálculos aqui de temperatura e umidade. Já é uma média mensal, né? Desculpa. Então, já é uma média mensal. E agora a gente quer calcular a média do ano, né? Qual que foi a média anual de temperatura? Qual que foi a média anual de umidade? Então, é muito fácil. Eu pego todos os meus valores. Então, a temperatura de janeiro, 33. Mais a temperatura de fevereiro, 31. Mais a temperatura de março, 28. A de abril, assim por diante, até a de dezembro. Somo todo mundo e divido pelo número de observações. Quais são as nossas observações? No nosso exemplo aqui é o mês do ano. É cada mês. Então, eu tenho 12 observações. Somo todo mundo, divido por 12 e chego em 25,91. Faço a mesma coisa para a umidade. Somo todo mundo, divido pelo número de observações e chego em 55,03.
né? Você já deve ter visto aquelas séries temporais, a temperatura ao longo dos anos, principalmente hoje, né? Trabalhando aí muito com mudanças climáticas, todo mundo, né? Cada ano tem aumentado um pouquinho a média. Então, é bem rotineiro, né? A gente está utilizando a média, né? Talvez a medida mais utilizada que nós temos aí é a média, porque a gente utiliza em tudo, né? Não só na experimentação, mas no nosso dia a dia também. E é bem tranquilo de se calcular, né, gente? Não tem muito segredo, não. Um outro ponto, e aí menos utilizado, e aí ele tem importância em algumas áreas, é a moda. O que é a moda, né? A moda é o valor que ocorre com maior frequência. Então, primeiro ponto, né? Ela acaba não sendo tão importante se a sua variável é quantitativa, ou seja, ela é numérica, né? Você não consegue classificar, mesmo ela sendo numérica, ela é uma numérica contínua, né? Você não consegue colocar ela em classes. Então você não vai achar a moda porque o valor não se repete, né? Cada parcela do seu experimento, cada medida que você faz vão ser valores diferentes. Uma é 12,1, outra é 13, outra é 14. A altura é um exemplo bom, né? Cada pessoa vai ter uma altura. É claro que se você avalia muitas pessoas, você pode até achar uma moda ali, mas não é algo que fazer tanto. Agora, quando você trabalha com variáveis de classe, opa, eu tenho uma escala de 0 a 10 de notas. 0, 1, 2, 3. Dentro dessa escala, eu avaliei várias parcelas, vários tratamentos, né? E agora eu tenho, opa, o valor 3 foi o que mais apareceu. Aí a moda faz sentido. Às vezes, nesse tipo de variável, a média ela não é tão importante. Porque é classes, então, às vezes, a média não vai trazer uma informação tão legal dos seus dados. E aí é onde a gente entra com a moda. A moda, ela vai te dizer, olha, essa classe é a que mais aconteceu. Ou essas classes, né? Não precisa ser uma classe só. Se tiver duas empatadas ali, né? Você vai conseguir. Você vai conseguir ter, né, mais classes. Vamos supor que você avaliou várias parcelas e você teve 5 valores para a nota 3 e 5 valores para a nota 2. Então a sua moda é 2 e 3. É a maior frequência que você tem dentro dos seus dados. É o 2 e o 3. Né? E aí, claro que você vai procurar saber por que isso ocorre, se isso está fazendo sentido, se não está, né? Tudo aquilo que a gente tem discutido aqui. Bom, se a gente pegar aqui o nosso exemplo, temperatura e umidade. Dá para calcular a moda? Dá. Né? Talvez não faça tanto sentido, mas a gente pode calcular, não tem problema. Bom, se a gente pegar para temperatura, vai ter alguns valores aqui que se repetem duas vezes. Por exemplo, a temperatura é 22, junho e agosto foram 22, 23, setembro e maio foram 23, 25, abril e outubro foram 25 e 31, fevereiro e dezembro. Então eu tenho várias frequências que apareceram duas vezes. Então nós temos o que a gente fala que é multimodal, né? Por quando nós temos várias modas. Então a moda aqui seria o 22, 23, 25 e 31. Então são os valores que aparecem com maior frequência. É claro, aqui, né, nós estamos avaliando uma quantidade muito pequena de valores, né? Nós só temos ali a análise de 12 pontos, né? 12 medidas, que é bem pouco, né? A gente vai discutir aí ao longo do nosso curso essa questão de número, né? De como que a gente tem que trabalhar com isso. Mas, né? Aqui só a título de exemplo para vocês verem como que calcula a moda. E podemos fazer a mesma coisa para a umidade. Então, se a gente pegar aqui, ó, o valor 70, ele se repete duas vezes também. O 65 se repete duas vezes também. O 60 não, o 55 se repete duas vezes também. E os demais não.
Aqui foi só coincidência, tá, gente? Ter sido 2 vezes, poderia ser 3, 4, né? Como eu disse, o nosso arquivo de dados é pequenininho. Então, a moda para a umidade seria 70, 65 e 55, tá? Outro valor importante, pessoal, é a mediana. Tem alguns dados, e aí a gente vai falar disso mais à frente, né? Que não seguem uma distribuição normal, né? Que é uma das pressuposições da análise de variância. E aí nós temos testes não paramétricos, que não serão falados nesse curso, tá? Não fazem parte do escopo desse curso. Mas para os testes não paramétricos, ao invés da gente olhar a média, a gente acaba utilizando mais a mediana, né? Todos os valores, os cálculos, os testes são feitos em cima da mediana. Então, em algumas situações, a mediana acaba tendo aí uma importância, né? É muito, muito grande, tá? E a mediana, o que ela é? Ela é o valor médio, ou seja, eu ordeno todos os meus valores do menor para o maior, e ela vai ser o valor do meio ali, que separa 50% dos meus dados para baixo e 50% dos meus dados para cima, tá? Então, esse é o cálculo da mediana. Qual que é o interessante da mediana? Uma característica muito importante. Ela é menos sensível a valores extremos. A média ela é muito sensível a valores extremos. Se você tem lá um monte de valor de 0 até 10 e do nada aparece um valor 100, ele vai impactar muito a sua média. Mas na mediana, não. Ele é só um valor acima dos 50% ali, um valor alto. Então, tem um impacto muito menor. Por isso que quem trabalha com distribuição de Poisson, com variáveis de contagem, né? Contagem, número de habitantes numa cidade, número de ovos de nematóide numa raiz de planta, número de pessoas que morreram com Covid. Quando a gente trabalha com esse tipo de variáveis, que são contagens, às vezes, na maioria das vezes, a mediana acaba sendo mais impactante do que a própria média, porque a média, como ela é muito influenciada por valores extremos, ela pode acabar não dizendo muita coisa sobre os seus dados. Já a mediana, ela vai ficar sempre ali, 50% do valor para baixo, 50% para cima. Então, não tem um impacto tão grande de valores extremos, a não ser que você comece a ter muitos valores extremos, né? Aí já tem que ver a qualidade da experimentação, né? Porém, né, aí tem essa questão que os valores podem, né, não é que vai, mas podem variar mais de amostra para amostra do que a média. Então, a média normalmente dentro de uma população, ela não tem uma variação tão grande, né? A mediana pode acontecer em algumas situações de ter, né? Porque como ela é exatamente os 50%, às vezes qualquer modificaçãozinha ali, os valores passam a ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, e aí, né, você tem ali uma alteração na mediana, tá? E como que a gente calcula a mediana? Talvez ela é o mais chatinho de se calcular aí, das três, né? A mediana, você tem que ordenar o seu conjunto de dados, tá? Em ordem crescente. E aí é o seguinte, se o número de dados for par, então a mediana, ela é a média dos dois valores centrais. Então, você pega os dois valores centrais ali, soma os dois e divide por 2, chega no valor da mediana. E se for ímpar, né, a mediana é o próprio valor central que você tiver ali. Então, é o valor que vai dividir 50 para cada lado, né? Então, no nosso caso aqui, é par, né? Nós temos 12 valores. Então, nós vamos ordenar, ok? Então, ó, ordenei os meus valores de temperatura. 21, 22, 22, 23, 23, 25, 25, 27, 28, 31, 31, 33. Os valores centrais, né, os dois valores centrais, que seriam o sexto e o sétimo valor, né? É 25. Então, 25 mais 25 dividido por 2, por coincidência, aqui foi 25. Não precisaria ser, né? Não precisa os dois valores ser igual, não, que é só coincidência, tá? Então, a gente pode falar que a mediana
para a nossa temperatura é 25. Vamos ver quanto foi a média? A média foi 25,91. Não está tão diferente, né? E podemos verificar aqui a mediana para a umidade também. Então, a gente coloca em ordem, pega os dois valores centrais, faz 55 mais 60, divide por 2, igual 57,5. A média foi 55. Então, para a umidade, teve um pouquinho mais de diferença. Léo, isso tem algum impacto? A média, a mediana terem diferença? É que quanto mais próximo é a média a mediana, existe um indício, eu não posso garantir ainda, mas existe um indício que eu vou ter distribuição normal para os erros, que é algo que a gente vai discutir na aula de quinta-feira, tá? Essas pressuposições da análise de variância. Então, assim, tem uma grande possibilidade de ter. Quanto mais longe a média da mediana, mais a possibilidade dos meus dados, dos erros, né, do resíduo dos meus dados não ter uma distribuição normal, tá? Então, por isso que a gente olha um pouquinho, né? Mesmo que a gente não vai usar a mediana, a gente dá uma olhadinha nela só para ver essas questões. Bom, outros pontos que são muito importantes, gente, e esse é pouca gente que usa, é o mínimo, o máximo e a amplitude. São simples, tá? Não tem nenhum segredo. O mínimo é o menor valor, o máximo é o maior valor e a amplitude é a diferença entre o mínimo e o máximo. Léo, por que que isso é importante? Mais uma vez, qualidade dos dados. Vamos voltar no nosso exemplo de altura de adultos. Você está avaliando ali várias pessoas, várias populações, avaliando mulher, avaliando homem. Avaliou, foi lá olhar seus dados e você olhou o máximo e tinha um valor lá de 17,1. Você fala, não tem como, né? 17,1 metros, não existe uma pessoa com essa altura. E aí você, das duas, uma. Ou você digitou errado, e era para ser 1,71, você colocou, né, a vírgula fora do lugar, e aí é fácil, você vai corrigir esse valor. Ou se você não tiver confiança, eu não tenho certeza se eu digitei errado, eu estou com medo de realmente ser um valor errado. Aí você vai deletar esse valor da sua base. O que você não pode é manter numa avaliação de altura em adultos ou em humanos de um modo geral, né, uma altura de 17,1. Isso vai ter um impacto gigantesco na sua análise e é um valor errado. Você sabe que está errado. Por isso, a importância de olhar máximo e mínimo. E a amplitude também. Porque se você tem uma amplitude muito grande, né, fora da realidade da sua variável, você tem que verificar, olha, tem alguma coisa errada. Ou, pelo menos, né, ter uma desconfiança, ligar ali um alerta, né, para que depois você não tenha nenhum problema. Bom, então vamos voltar aqui com o nosso exemplo. A temperatura máxima foi 33, né, o maior valor que nós temos, o mínimo 21, e a amplitude 33 menos 21, 12. No caso da temperatura, vamos supor que essa daqui é a temperatura no Rio de Janeiro. Se você tem um valor mínimo aqui de 3 graus, você tem que, no mínimo, desconfiar, né? No Rio de Janeiro, uma temperatura de 3 graus na minha base, opa, vamos dar uma desconfiada. Porque tem muita gente, pode ter o caso aqui de alguns de vocês, gente, que trabalham com bases de dados gigantescas. Porque, às vezes, para quem trabalha com bases bem pequenininhas, às vezes o seu arquivo de Excel tem 20 linhas. Você olha ali rapidinho e já resolve. Para quem tem bases gigantescas, você não acha esses erros, não.
tá? Ah, eu vou pegar a base histórica de temperatura do Rio de Janeiro dos últimos 40 anos. Cara, você não vai achar erro pequeno. E vai ter, né? Vai ter. Hoje em dia tem diminuído esses erros, mas tinha muito erro antigamente de informação, de dados. Aí daqui a pouco você está fazendo análise de coisas que não fazem sentido. Então tem que olhar, gente. Máximo e mínimo é muito importante para fazer deleção do que a gente chama de outlier, né? Aqueles valores que realmente não fazem sentido na nossa análise. Tá? Então, muito importante e muito fácil de fazer, né? Não tem nenhum segredo. E aí, essas são todas medidas de posição. Então, eles são medidas que posicionam o nosso tratamento dentro de uma população maior, né? de vários tratamentos, toda essa questão. Nós temos ainda as medidas de dispersão. Beleza, a média é tal, mas o quantos dados estão dispersos ao longo dessa média? Se você tem várias repetições, as repetições não vão ser a média. Por quê? Porque existe erro experimental. Tá? A gente vai falar bastante disso acho que na semana que vem, sobre erro experimental. Né? Ou seja, se eu faço o tratamento, se eu repito o meu tratamento várias vezes, apesar da média do meu tratamento ser 100, vai ter um valor que é 90, vai ter um que é 95, vai ter um que é 105, vai ter um que é 110. Se eu fizer a média, deu 100. Mas essa dispersão, ela é importante de ser calculada também. Na verdade, é o que a gente utiliza, né, para rodar as nossas análises. Vocês rodam, a maioria de vocês rodam uma análise chamada ANOVA, que é análise de variância. Ou seja, não é análise de média, é análise de variância. Você está avaliando a variância, ou seja, a dispersão ali dos seus tratamentos ao redor da média. Mas a gente acaba utilizando aí todo o cálculo de variância. A variância, ela é calculada através dessa formulazinha que nós temos aqui, né? Que é o seguinte, a gente pega cada valor que nós temos, subtraímos da média e elevamos ao quadrado. E aí a gente soma todos esses valores e divide por n menos 1. Tá? Então é isso que a gente faz. Vou mostrar aqui para vocês o nosso exemplozinho. Então a gente pega aqui os nossos valores, né? 33 menos 25. 31 menos 25, né? A média nossa foi 25,91, né? A gente calculou lá atrás. Então eu pego todos os valores e subtraio a média. E elevo isso ao quadrado, somo todo mundo e divido por o número de valores menos 1. E chego no valor de 16,45. Léo, qual a importância, né, prática da variância? A variância em si, a gente acaba não olhando, ela é utilizada para análise de variância, né? A gente vai aprender aí ao longo das aulas como fazer isso, mas a gente não olha o valor em si. 16,45, isso é bom ou ruim? Não sei. Por quê? Porque a variância, ela é a variável ao quadrado. Então, seria 16,45 graus Celsius ao quadrado. Isso para a gente não tem muito valor, né? Vamos dizer assim, para eu olhar aquele valor, né? 16,45 graus Celsius ao quadrado, tá, não me diz muita coisa, né? Não me ajuda muito. E a mesma coisa para a umidade, né? A gente calcula aqui para a umidade, chega em 212,88. Aí, esse valor, é claro que quando você compara ele, eu faço para cada tratamento a minha variância, e eu comparo essas variâncias, aí eu consigo saber, olha, esse tratamento aqui está tendo uma dispersão muito maior. Todos os meus tratamentos têm dispersão em torno de 20, esse daqui tem 100. Pode ser que esse tratamento aqui eu estou com problema nele.
por que que os outros têm uma dispersão de 20 e ele tem uma dispersão de 100? Né? Por que que ele varia tanto? Né? São alertas que a gente deixa. Talvez não tenha nada errado com os dados, mas vocês têm que ter essa visão crítica. Tá? Quando a gente monta um experimento, a gente vai ver isso lá nas pressuposições também. A gente espera que a variância de cada tratamento seja semelhante umas às outras. Então, se eu tenho um tratamento que varia 16,45, eu espero que o outro tratamento varie em torno disso também. E assim com todos os outros. Se eu tenho algum que está muito discrepante, eu tenho que olhar esse tratamento com mais cuidado. Pode ser que tenha algum valor ali dentro desse tratamento que talvez deva ser eliminado da nossa análise. Então, isso é muito importante. Mas, como eu disse, a variância ela é ao quadrado. Então, isso acaba ficando um pouco mais difícil, né, da gente fazer essa avaliação. E, para isso, existe o desvio padrão. O desvio padrão ele nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, eu tinha graus Celsius ao quadrado, agora eu volto a ter graus Celsius. Então, ele é uma medida onde eu consigo verificar se realmente meus dados são homogêneos, não são homogêneos e o quanto que eles estão variando. Então, quando eu calculo o desvio padrão dos nossos dados aqui, ó, eu pego a nossa variância e faço a raiz quadrada dela, eu chego que a temperatura está variando 4,05 graus Celsius. Ou seja, eu tenho uma média de 25,91 e eu tenho uma variação, pensando em um desvio padrão, de 4,05. Ok? Normalmente, a variação de um desvio padrão, dentro dessa variação, ou seja, de 4,05 para mais e para menos, nós vamos ter em torno de 70% dos nossos dados, quando nós temos uma distribuição normal. 2 desvios padrão, nós temos 95% dos dados e 3 desvios padrão, 99% dos dados. Né? Mais ou menos, né? Mais ou menos esse cálculo. Então, se eu tenho dados que estão variando, e isso é muito utilizado, tá, gente? Para a gente fazer deleção também de outlier, tá? É claro que tem outras metodologias também, mas é uma metodologia bem legal. Quando você tem banco de dados muito grande, o que a gente faz? Eu tenho a média, tenho o desvio padrão, né, daqueles tratamentos, e se o valor ele varia para mais ou para menos 3 vezes o desvio padrão, normalmente a gente deleta aquele valor. Né? A gente acaba considerando ele um outlier. Então, por exemplo, 3 vezes o desvio padrão seria 12, né? 3 vezes 4, 12. 12,15, né? Mas 12, só para facilitar o nosso cálculo. Se eu tenho uma temperatura, então, que ela está abaixo de 13, ou seja, 25 menos 12, abaixo de 13, ou uma temperatura acima de 37, eu já consideraria um outlier e provavelmente eliminaria da minha análise. Então, é uma forma rápida de você fazer uma análise de outlier. Ah, Léo, ela é a melhor forma? Não. Claro que tem formas melhores, mas é uma forma que, para quem tem grandes bancos de dados, ajuda muito, gente. Tá? Porque, às vezes, você não consegue fazer um estudo caso a caso, porque sua base de dados é muito grande. Não dá para você fazer isso. Né? Então, a gente acaba adotando algumas metodologias mais rápidas. Às vezes, você vai errar um pouquinho. Você vai jogar ali um dado que talvez nem era um outlier fora. Mas, tudo bem. Né? Você assume esse erro, né? Mantém os dados com qualidade, joga fora o que era ruim e, às vezes, algum que tinha qualidade, mas tudo bem. Você está assumindo esse erro. Não tem problema nenhum. Né? Então, é uma forma legal aí da gente trabalhar também, através do desvio padrão. Além disso, nós temos uma outra medida que é muito legal, que é o erro padrão da média. Né? Então, ela é uma variação
da média amostral em relação à média populacional. Léo, o que isso significa? Significa o seguinte, eu calculei a minha média. Minha média deu 25. Se eu realizar esse experimento novamente, dificilmente eu vou achar a média de 25 de novo. Por quê? Porque tem variação, tem uma pequena variação. E essa variação a gente pode trazer como erro padrão da média, que ele é calculado como o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de observações. Então, vamos lá. Vamos para o nosso exemplo. Se eu pegar o desvio padrão, 4,05 dividido pela raiz quadrada de 12, eu chego em 1,17. Ou seja, eu tenho uma média de 25,91. Mas, se eu realizar esse experimento novamente, essa média ela vai variar. E pelo experimento que nós montamos primeiro, né, provavelmente ela vai variar em torno de 1,17 graus Celsius, para mais ou para menos. Né? Ou seja, aquele 25,91 pode ser um 24,80, ou pode ser um 27,08, vai ter essa variação. Tá? Então, a gente tem que saber disso. Se você vai realizar 3 experimentos, hoje é muito pedido pelas revistas, né, gente? É muito difícil você publicar um bom artigo científico com um único experimento. Talvez em alguma área específica aí até consiga, mas acredito que na maioria das áreas hoje já não seja possível mais. Na área de agrárias, em torno de 2 a 3. Na área de saúde, eu acredito que até mais, né? Porque saúde é mais rigoroso, né, com essa questão. Então, normalmente, a gente tem que fazer essas repetições aí de experimentos. E aí você não vai ter a mesma média, não adianta. Claro que não, temos um erro experimental dentro. E, no caso aqui, nós temos, né, nós podemos calcular isso via o erro padrão da média. Então, essa média vai variar. Léo, e se ela variar mais do que o erro padrão? Né? Eu tive ali a minha média foi 25, realizei um outro experimento e agora minha média é 20. Bom, aí tem 2 situações. Uma é que pode ter um erro realmente no seu experimento. Você vai checar. Uai, o que eu fiz de errado nesse experimento que deu tão baixo? Outra é que realmente você não utilizou as mesmas condições ambientais do experimento anterior. Tem muita gente que repete o experimento e não tem como realizar nas mesmas condições do experimento anterior. Porque o ideal, quando você repete um experimento, é você repetir as condições daquele experimento. Porque senão, é claro que se eu tenho outras condições, a média pode ser outra coisa. O seu experimento vai ser outra coisa. Então, o ideal seria a gente conseguir repetir, né? Pensando de ter ali uma conclusão exata sobre aquele tratamento específico. Né? Então, isso é muito importante. Tá bom? E uma outra medida muito importante, e essa vocês conhecem muito, né? A maioria das pessoas utilizam, é o coeficiente de variação. Que ele é utilizado, né, para expressar aí a variabilidade de dado estatístico. E normalmente utilizado para a gente verificar a qualidade do nosso experimento. Apesar que eu tenho um pouco de ressalva em relação a utilizar o coeficiente de variação para qualidade experimental, mas ele é a medida mais utilizada hoje para medir qualidade experimental. Né? Tem muitas áreas que tem até alguns pontos de corte mesmo. Né? Olha, se o coeficiente de variação for maior do que 20, você tem que jogar fora o seu experimento. Né? Isso acontece em algumas áreas. Mais uma vez, eu não sei se eu concordo muito com isso, mas é o que acontece. E como que calcula o coeficiente de variação? Ele é o desvio padrão dividido pela média vezes 100. Né? Então, se a gente pegar aqui o nosso exemplo, nós vamos ter aqui o desvio padrão dividido pela média, né, para a gente calcular a temperatura. Vezes 100, nós temos uma variação de 15,63. Esse é o coeficiente de variação. 15,63%.
E para a umidade, a gente tem 26,51%. Bom, gente, por que que eu acho, assim, a gente ter um ponto de corte, às vezes é um pouquinho complicado. Tem variáveis que são muito difíceis de ser trabalhadas, que você não consegue um coeficiente de variação baixo. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu iniciei a minha carreira, eu trabalhei com vermes de solo. Esses vermes de solo, eles entram na raiz da planta e causam uma bolinha ali na raiz da planta que a gente chama de galha, tá? E para quem é da área, gente, o verme de solo são os nematóides, né, que eu tô falando. Mas para ficar uma linguagem bem geral aí para todo mundo. E aí, o que a gente faz? A gente leva essa raiz para o laboratório e conta a quantidade de ovos que vai ter dentro dessa galha, porque aí né, o verme cresce, tem lá os ovos e tal. A gente conta a quantidade de ovos, conta a quantidade de galhas, conta a quantidade de adultos, né? Todas essas contagens. Cara, a variação, gente, ela é gigantesca. Eu já montei experimento com variação de mais de 1 milhão. Por quê? Porque tem fatores que você não controla e são fatores muito grandes. Por exemplo, como que a gente faz esse tipo de experimento? Você coloca a planta num vaso, pega uma concentração daquele verme e joga naquele solo, né? Pega e joga mesmo, né? Tá misturado na água, você joga aquela água lá, vai ter o verme no solo. Mas o que me garante que aqueles vermes vão chegar na raiz da planta, né? Alguns vão, alguns não. Às vezes, sei lá, ele fica mais por cima da terra, vem o sol muito quente, queima e mata antes dele acessar. Em outras parcelas já não ocorre aquilo mais. E no momento que ele acessa a planta, alguns vão botar mais ovos, outros menos, né? Eu não tenho esse controle, eu não consigo controlar isso. E esse vai ser um erro experimental gigantesco. Então, se eu for olhar num experimento de nematóide, um coeficiente de variação abaixo de 20, igual a gente vê muito falando aí na literatura, não vai sobrar experimento nenhum, porque a pessoa que conseguir trabalhar com nematóide com um coeficiente de variação abaixo de 20, parabéns para ele, palmas para ele, mas é muito difícil isso acontecer, entende? Então, eu não gosto muito desses pontos de corte dessa forma, não. Eu acho legal assim, sei lá, você está numa grande empresa, você montou 10 experimentos, calculou o coeficiente de variação dos 10, e tudo ficou ali 20, 20, 18, 23, 25, aí teve um experimento que deu 40. Opa, esse experimento talvez eu tenha que deletar. Porque para a mesma variável, eu venho todo mundo em torno de 18, 20, 25, 10, 30, aí vem um 40. Provavelmente eu tive algum problema naquele experimento. E aí eu vou averiguar aquele experimento. Mas não porque ele está acima de 20, não. Porque entre todos os meus experimentos, ele está tendo uma variação muito grande. Então, provavelmente é um experimento que está com algum problema. E às vezes realmente vale a pena eu deletar ele para ele não infectar a minha análise. Tá? Então eu gosto muito mais de utilizar o coeficiente de variação desta forma do que simplesmente um valor. Léo, mas eu estou no doutorado, estou no mestrado, eu tenho só um experimento. Mais uma vez, hoje é difícil publicar artigo com um único experimento, a não ser que na sua área realmente socorra. E se ocorrer, tudo bem, não tem problema. Aí vale a pena você fazer o quê? Uma revisão de literatura sobre aquela variável e verificar o que as pessoas têm encontrado sobre aquela variável. Para essa variável, o coeficiente de variação geralmente gira em torno de 20%. Porque tem variáveis de laboratório, gente, que aí 20% já é muito alto. Às vezes os experimentos variam 5%. Aí você tem um que varia 20%, opa, o seu experimento é ruim. Já tem que descartar também, dependendo da situação. Então, a gente tem que olhar muito mais a variável em si, o tipo de experimento, do que simplesmente um número. Acima de 20 eu tenho que deletar, abaixo de 20 tá bom. Então, muito cuidado com essa questão, tá? Em torno do coeficiente de variação, porque eu sei que talvez de todo que eu falei aqui nessa aula, o coeficiente de variação que vocês mais usam. E temos que usar, assim, de uma maneira crítica o coeficiente de variação.
né? E não simplesmente usar por usar. Bom, pessoal, finalizei o que eu queria na aula de hoje, que eu tinha proposto aqui para vocês. Então, aquelas pessoas que não têm, os alunos aí que não têm perguntas, né, que tá tudo ok, vamos dizer, estão liberados, né? Podem ficar à vontade aí. A gente conseguiu finalizar um pouquinho mais, né, das 9, mas ficou próximo. E aqueles que têm perguntas, vamos entrar agora respondendo as perguntas. E mais uma vez, gente, para aqueles que estão iniciando no R, depois que eu terminar as perguntas, aqueles que puderem, fiquem, porque nós vamos dar continuidade àquela nossa aula de ontem, tá? Isso para quem não trabalhou nunca no R, tá, gente? Nós vamos aprender só instalar e carregar pacote e abrir um arquivo de dados, tá? Para quem já trabalha, já sabe fazer isso, não precisa ficar, não, tá bom? Então vamos lá, gente. Perguntas. Bom dia, Leonardo. Bom dia. Nem é sobre o tema, mas só para verificar com você, essa parte das perguntas vai ficar gravada? Só porque eu tenho compromisso agora, mas eu acho que sempre tem alguma dúvida que possa ser interessante para a gente também. Não, perfeito. Vai ficar assim. Vai ficar tudo gravado, tá? Tá ótimo, então. Muito obrigada. Um abraço, Nada. bom dia a todos. Bom dia. Vamos lá, gente. Podem. Leonardo, aquela conta que tu apresentou ali da variação, não é o somatório, é o quadrado da diferença? Ali tu está fazendo o somatório e depois está levantando ao quadrado. Ah, eu devo ter colocado errado na fórmula. Boa. Deixa eu ver aqui. Isso, é o quadrado da diferença. Os quadrados da diferença. Ah, tá. O quadrado ficou fora. Não. Desce. Aí tá certo. Eu acho que aí tá certo. Aí, ó. Isso. Tu botou esse quadrado como se fosse o somatório da diferença ao quadrado. Mas é o somatório, né? Não, perfeito. Depois eu vou corrigir e aí eu coloco lá corrigido para vocês. É isso mesmo, tá? Não, sem Aqui problema. a gente é o valor menos a média elevado ao quadrado, tá, gente? Aqui eu realmente coloquei errado, aqui coloquei no final. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Em experimentos de caracterização morfológica, né, que é uma das coisas que eu trabalho na minha tese, por exemplo. Uhum. A estatística descritiva é basicamente o que eu preciso, né, para descrever toda a população. Como eu caracterizei, como alguns caracteres são, por exemplo, de medição única, tipo o hábito de crescimento, ele não vai mudar ao longo do ciclo da planta, né? Vai continuar sendo ereto ou prostrado, não tem. Então, os outros que mudam, por exemplo, estatura, comprimento de folha e tal, eu deveria apresentar esses dados por ano ou uma média dos 3 anos de avaliação, por exemplo? Boa. Bom, então você tem 3 anos de avaliação, né? Só para caracteres que são, por exemplo, assim, comprimento da folha, tá? Então, aí tem uma questão legal. Você pode... O que é interessante? Aí a gente vai ter que entrar mais no assunto mais para frente. Mas como você tem 3 anos de dados, é interessante a gente ver se vai ter interação entre esses anos. É que você falou que não tem repetição, né? Não, eu tenho repetição. repetição. Tem repetição. A única coisa que eu não tenho repetição é para esses caracteres, tipo hábito. O hábito não medi durante os 3 anos, entendeu? Não quantifiquei durante os 3 anos. Não, perfeito. Porque o que dá para fazer esses que, igual o hábito, né? Você vai colocar ali o valor que você tem, né? Se você não tem repetição, não, tipo assim, você tem que colocar o valor mesmo que você tem, né? Os que você tem repetição, você mediu aí ao longo de 3 anos, né? Dá para a gente ver dentro da análise de variância, que a gente vai ver mais adiante, né? Se vai ter interação entre esses anos. Se não tiver, vale a pena você apresentar só a média geral mesmo, né? A média dos 3 anos. Agora, se tiver interação, talvez é interessante. É claro que aí tem que ver o objetivo do seu experimento, toda essa questão, né? Mas talvez é interessante mostrar ano a ano, tá? Quando a gente falar de análise fatorial, do experimento fatorial, acho que vai te ajudar bastante, porque aí nós vamos ter, né, no seu caso, você vai ter como fator ano e tratamento.
Aí a gente consegue ver se, né, você vai conseguir verificar se tem interação, né, entre esses anos para a variável que você está avaliando. Se tiver, talvez é melhor apresentar a média ano a ano. Agora, se não, apresenta uma média só, geral. E isso é mais opinião, tá, gente? Porque, Sim. né, não tem um certo ou um errado aí não, tá? Mas é a minha opinião em relação ao assunto. De nada. Outra. Deve ter aqui no bate-papo também, né? Algumas. Vamos ver. E aqui. Bate-papo, cara. Peraí, que eu acho que ele tá carregando aqui pra mim ainda. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Vamos ver. Você vai gravar a continuidade da aula de hoje? Sim, tá? Eu só vou colocar em gravações diferentes, tá, gente? A hora que eu terminar aqui as perguntas, eu vou finalizar essa gravação pra gente colocar lá como dia 1 separado. Aí eu vou começar uma outra gravação e pra gente colocar lá naquela aula de introdutório, tá? Vão ser só isso que eu vou fazer. Quebrar. Não estou no grupo de WhatsApp. Isso aqui eu acho que alguém já enviou, né? Léo. Oi. Com relação a colocar lá. Ai, peraí que eu tô com. Essa. Vai colocar lá no experimental, né? Só que eu sou do West Class. Não, no West Class também eu vou colocar. Vou colocar também. Ah, tá bom. Obrigado. Quem tá no West Class, gente, eu vou colocar a aula também. Vou subir nos dois lugares. Quem comprou como estatística experimental, né, no Software IR, e quem comprou como West Class. Hoje eu subo nas duas plataformas, tá? A aula de ontem eu não subi no West Class, porque teoricamente quem tá no West Class já fez essa parte introdutória, mas eu posso subir também, se for necessário. Não tem problema. Se vocês acharem que é necessário. Não, pra mim tranquilo. Deixa eu ver aqui. A moda é muito usada para caracterização de plantas, sem genótipos, aí caracterizo para hábito de crescimento 1 e 2. Então, a moda é muito utilizada para quem trabalha com variável qualitativa, tá? Independente de ser da saúde, né, da área agrárias, da engenharia, se você tem variável qualitativa, principalmente notas, né? Ou, por exemplo, cor do olho, azul, verde, castanho. Estou avaliando isso. Ou da área de saúde, talvez, sei lá. E estou avaliando isso. Então, dá para você trabalhar bem com a moda. Não dá para você trabalhar com a média. Como é que você vai fazer uma média de azul, verde, vermelho? Azul, verde, castanho. Não dá, né? E aí a moda entra como muito importante ali para você trabalhar. Léo, previsão de certificado do curso. Não estou conseguindo acessar. Então, vamos lá. Previsão de certificado do curso de multivariada. Se você não recebeu, por favor, envia um e-mail. Isso aqui é outro curso, tá, gente? Só para não confundir vocês. Multivariada é o curso lá de janeiro. Envia um e-mail para contato@analisecurso.com. Parece que o pessoal teve algum probleminha da questão dos certificados e algumas pessoas, por algum motivo, não recebeu. Aí envia lá para o pessoal fazer ou reenviar, né, para você. Não estou conseguindo acessar o conteúdo do curso via Class. Como? Não, vamos lá. Peraí. O Class. Você não está conseguindo acessar o Class? Eu consigo, Léo. Não estou conseguindo ver o cronograma. As aulas, o que vai ter, aquele cronograma dia a dia. O cronograma dia a dia. Tá, pode ser então que eu não coloquei lá, né? Mas eu coloco então. Tá, tá legal. Porque lá eu entrei no site, mas o site está o curso de outubro. Entendi. Aqui tá a aula 1, 2 e 3, né? Que eu coloquei até agora. Isso aqui se você tá vendo, né? Ou não? Exato, isso eu tô acessando. Já peguei o material. Perfeito. Tá, eu vou subir o cronograma no Class também. Eu esqueci, foi mal. Erro meu. Vamos lá, gente. Perguntas. Aqui não tem mais nenhuma no chat. Quem mais tem perguntas aí? Tinha alguém com a mão levantada. Eu não entendi a diferença do coeficiente de variação para variância. Tá.
O coeficiente de variação vamos lá. A variância, ele vai medir ali o erro experimental, o quanto que nós temos de erro dentro daquele tratamento, né, que você esteja avaliando. Então, eu pego o valor real, subtraio da média. Quando eu pego esse valor real e subtraio da média, gente, nós chegamos no nosso erro. Então, tudo que está longe da média... definição de erro. Oi? Acho que não, né? É um erro experimental. E aí a gente pega esse erro, eleva ao quadrado e chega no que a gente chama de variância. Então, vamos dizer, é o quanto que os nossos dados ali estão variando ao redor daquela média. O coeficiente de variação, a gente já faz essa medida para o nosso experimento, verificando, como que eu posso dizer assim, da forma mais simples, deixa eu ver. Verificando o quanto que nós temos de dispersão dentro do nosso experimento de um modo geral, né? Então, nós pegamos o desvio padrão, porque como eu falei, a variância, gente, ela é um valor ao quadrado. Então, se você tem algo em metros, ela vai ser metros ao quadrado. Então, a gente não consegue olhar ela nesse detalhe para falar se um experimento é bom ou ruim, simplesmente olhando a variância. Então, a gente acaba fazendo o quê? Calculando o desvio padrão, né? E aí, o desvio padrão vai ser, né, ele é a raiz quadrada da variância, então eu volto para a unidade da minha variável. Se a minha variável é em metros, o desvio padrão é em metros. E aí o coeficiente de variação, ele nada mais é do que eu verificar a porcentagem que os meus dados ali estão variando ao redor da minha média. Então, a gente faz ali, né, o coeficiente de variação dividido pela média e multiplica por 100 para a gente chegar nesse valor da porcentagem, né? Se a gente não quiser a porcentagem, né, deixar só o desvio padrão sobre a média, é o quanto que está variando, mas já está na unidade. Então, se eu estou trabalhando em média, em metros, vai estar em metros. A variância não. A variância ela está sempre, né? Ela é o valor ao quadrado. Então, eu não consigo fazer essa comparação. E por isso que a gente acaba utilizando mais o coeficiente de variação, até por ele já estar em porcentagem, fica muito mais claro, né? É muito mais fácil eu falar, olha, o meu experimento está variando 20%. Ou do que eu falar, não, o meu experimento ele tem uma variância de 200 metros ao quadrado. Já pensou a gente ter que falar isso? Ficaria bem estranho, né? Então, por isso que foi criado o coeficiente de variação como uma forma mais simples, né, da gente trazer essa variação experimental. Não sei se eu consegui explicar. Entendi. Perfeito. Obrigada. De nada. Deixa eu ver que eu acho que apareceu. Não, aqui já foi. Não, aqui já foi todos, tá. Mais alguma pergunta, pessoal? Ô, Léo, eu tenho uma pergunta mais prática, assim, tá? Eu sou da área de biológicas, mas acabo fazendo experimento também. E aí eu queria a sua opinião. Você falou hoje na aula que os trabalhos não têm sido aceitos se você só tem um experimento, né? Que na área agrícola vocês têm usado de 2 a 3 experimentos, certo? Certo. Aí eu te pergunto, se eu tenho, sei lá, 2, 3 tratamentos, vale mais a pena investir um experimento apenas com um número de réplicas maior por tratamento ou mais de um experimento com um número de réplicas menor? Essa é uma excelente pergunta. Quem que fez? Foi a Silvia? Silvia, isso. Excelente pergunta, Silvia. Obrigada. Esse é um ponto bem importante, gente. Então, vou só repetir a pergunta aí para garantir que todo mundo entendeu. Então, a Silvia perguntou o seguinte, né? Eu falei, né, sobre a questão da experimentação, da gente precisar, né, ter mais de um experimento para conseguir boas publicações, né?
É claro que pode ter área que isso não ocorre, mas acredito que na maioria das áreas hoje precisa de, no mínimo, aí 2 experimentos, né? Estou falando de publicações boas, tá, gente? Então, estou falando de revistas aí de fator de impacto 3, 4, não estou falando de revista que não tem nem fator de impacto, tá? Aí é outra história. Estou falando de publicações boas. Então, essa necessidade é importante e nós temos que seguir, porque senão você não publica, né? Numa revista boa. Você simplesmente vai ter o trabalho negado porque não teve repetição ali do experimental. Aí a Silvia fez a seguinte pergunta: Léo, e qual que é mais importante? Eu montar um único experimento com muitas repetições ou dividir, às vezes, em 3 experimentos, mas com um número menor de repetições? Aí, Silvia, nós vamos debater isso muito ao longo das aulas, mas eu já vou trazer aqui um pouquinho para vocês. Quando a gente vai trabalhar com análise de variância, tem um ponto que é importante. Para aquela análise ser confiável, o grau de liberdade do resíduo, e aí desculpa, né? Pode ter algumas pessoas que ainda não ouviu esse termo, mas a gente vai ver isso ao longo do curso, tá bom? O grau de liberdade do resíduo deve ser superior a 20. Algumas áreas até aceitam menos, né? Eu vou até falar, algumas áreas falam em 10, mas eu considero 10 bem pouco, pelo menos na área de agrárias não é muito aceito, não, tem que ser acima de 20 mesmo, mas pode ter áreas que 10 está tranquilo. Então, assim, essa questão do número de repetições, Silvia, a gente olha também esse pressuposto da análise de variância. Não é nem um pressuposto, mas uma regrinha que nós temos, que tem que sobrar pelo menos 20 graus de liberdade. Então, vamos supor que eu tenho 5 tratamentos. Tá? Se eu tenho 5 tratamentos, eu vou precisar trabalhar com, no mínimo, 5 repetições. Tá? Eu não vou ensinar como que faz os cálculos agora, tá? A gente vai ver mais para frente. Mas eu vou ter que trabalhar com, no mínimo, 5 repetições para que eu chegue com 20 graus de liberdade do resíduo. Então, esse é o mínimo que eu tenho que montar naquele experimento. Se eu conseguir fazer com 5 e os demais também com 5, beleza. Agora, se eu estou pensando em dividir, não, então eu vou colocar 2 repetições no experimento, 2 no outro e 2 no outro. Aí não, porque aí você vai cair, você vai ter 3 experimentos, mas vão ser 3 experimentos de baixa acurácia, de baixa confiabilidade. Aí também não vai adiantar. Então, a gente tem que ter esse balanço, tá? Não dá para diminuir muito o tamanho do experimento, não. Por essa questão que a gente tem aí nas análises de variância. Aí depende muito da análise que você vai fazer também, mas vamos dizer, as análises que nós vamos ver aqui no curso, né? Que é teste de comparação de média, regressão linear simples, são análises muito dependentes dessa questão do número de grau de liberdade do resíduo. Então, ele não pode ser muito baixo, não, tá? Aí a gente cai nesse ponto, tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Próxima pergunta, pessoal. Finalizamos as perguntas? Tá bom. Então vamos lá. Então eu vou parar a gravação aqui, tá? Parar essa gravação.